Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem delicado, o vício, mas por um ângulo um pouco diferente. Vamos mergulhar nas possíveis raízes espirituais dele. A ideia aqui é tentar entender, sabe, por que é tão, mas tão difícil se libertar de um vício. Que outras forças, além daquelas que a gente já conhece, podem estar atuando nisso tudo? Vamos começar? E para a gente começar essa reflexão, fica aqui uma pergunta. Será que a luta contra um vício é uma batalha que se trava sozinho? A visão que a gente vai analisar hoje sugere que talvez existam influências que a gente não vê, mas que têm um papel muito importante nesse processo. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo essa tal de influência invisível, depois passa pela lei da vibração, aí a gente vai ver como funciona a obsessão espiritual, como reconhecer os sinais e o mais importante, quais são as ferramentas para se libertar disso. Bom, nossa primeira parada é a base de toda essa conversa, a ideia de que a nossa existência acontece em dois planos, que estão, na verdade, super conectados. O ponto de partida é bem simples. Todos nós somos espíritos em uma jornada. Nós que temos um corpo físico somos chamados de encarnados. E aqueles que já partiram, que já deixaram o corpo para trás, são os desencarnados. E a questão é que todos nós coexistimos, mesmo que em planos diferentes. Certo. Mas como é que essa conexão entre os planos acontece? É aí que entra a lei da vibração. Pensa nela como se fosse a física por trás de toda essa interação espiritual. E aqui tem uma analogia que ajuda muito a gente a entender. A do rádio. Pensa assim, cada pensamento nosso, cada sentimento, cada atitude, tudo isso emite uma frequência, como se fosse uma estação de rádio. E a gente só consegue se conectar, só consegue sintonizar com outros espíritos que estão vibrando na mesma faixa, no mesmo canal que o nosso. Faz sentido? E basicamente existem dois tipos de sintonia. As frequências altas, que vêm de pensamentos e atitudes positivas, elas nos conectam com influências boas que querem ajudar. Agora, as frequências baixas, que nascem da negatividade, da raiva, do medo, elas abrem o canal para espíritos menos evoluídos que talvez não tenham as melhores intenções. Então, aquela famosa recomendação orar e vigiar ganha um significado todo novo aqui. Vigiar passa a ser esse ato consciente, sabe? De prestar atenção e cuidar da própria frequência, de gerenciar os pensamentos e as emoções para manter a nossa sintonia sempre elevada. Bom, agora a gente chega no ponto central da nossa análise. O mecanismo que a fonte chama de obsessão espiritual, principalmente quando a gente fala de vícios. O processo é descrito em 4 passos bem claros. Primeiro, um espírito que tinha um vício aqui na Terra continua com esse desejo depois que morre, mas sem um corpo físico, ele não consegue mais satisfazer essa vontade. Então, o que ele faz? Ele procura alguém aqui, encarnado, que tem o mesmo vício. E ao influenciar essa pessoa a ceder ao hábito, o espírito desencarnado consegue sentir, por sintonia, o prazer daquele vício de novo. E é justamente aí que mora a explicação para essa luta ser tão intensa. O desejo não é mais de uma pessoa só, entende? Ele é amplificado, potencializado pela vontade de um ou mais espíritos. E isso transforma a compulsão em algo que parece esmagador e que muitas vezes só a força de vontade não dá conta. Mas como a gente pode saber se uma influência externa dessas pode estar acontecendo? A chave para isso, segundo o que a gente está estudando, é a autoobservação. É olhar para dentro com muita atenção. Existem alguns sinais que podem ser um alerta. Por exemplo, aquelas vontades que aparecem do nada, com uma força que não parece normal. Pensamentos que ficam se repetindo na cabeça e que nem parecem ser nossos. Mudanças de humor muito bruscas ou até mesmo uma dificuldade repentina de rezar ou meditar. Tudo isso pode ser um sinal de alerta importante. Ok, já entendemos o mecanismo, então vamos para a parte prática, né? Quais são as ferramentas que essa visão nos propõe para a gente se libertar dessas influências? A primeira ferramenta é o alicerce de tudo. É o verdadeiro ponto de partida para qualquer mudança real. Dominar a própria vibração. A gente tem que lembrar, a conexão é por sintonia. Então, a atitude mais poderosa que se pode ter é literalmente mudar de canal. Isso exige um esforço consciente para identificar um pensamento negativo e trocá-lo por um positivo, um mais elevado. É assim que se quebra a conexão com as influências inferiores. A segunda ferramenta é um passo que exige humildade. É o reconhecimento de que, às vezes, a gente precisa de ajuda externa. Buscar apoio espiritual em lugares sérios. A fonte até menciona especificamente os centros espíritas e os trabalhos de desobsessão.
O interessante é que esses trabalhos não visam só proteger a pessoa encarnada, mas também acolher e orientar os espíritos desencarnados que estão presos nesse ciclo do vício. É uma ajuda para os dois lados se libertarem. E por fim, a terceira ferramenta. É uma prática que todo mundo conhece e que, segundo essa visão, é extremamente poderosa. A prece. Olha, os benefícios são muitos. Ela fortalece a nossa vontade de melhorar, ele eleva a nossa frequência, atraindo ajuda boa, né? Funciona como um escudo de proteção e, além de tudo, traz paz, equilíbrio e ajuda a gente a se conhecer melhor e a encontrar forças para mudar. E para a gente fechar, essa frase resume a ideia central. No fim das contas, fortalecer a mente, seja vigiando os pensamentos, buscando ajuda ou através da prece, é o passo mais importante. O que nos leva a uma última reflexão. Até que ponto a nossa mente é de fato somente nossa? Se este conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está pronto para assumir o próprio poder de criação. Lembre-se sempre, a sua mente cria. A sua consciência direciona.